Afinal, o desapego é algo bom ou ruim? As pessoas confundem apego com amor. Então, muitas vezes, eles acreditam que o desapego é uma demonstração de frieza e desinteresse, quando na realidade ele é justamente o oposto disso. Se esses conceitos ainda não estão claros para você, fique no vídeo de hoje que a gente vai esclarecer tudo sobre esse tema. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Raio-X Espiritual. Meu nome é Shen e hoje a gente vai falar sobre o desapego. Antes da gente entrar no vídeo em si, eu queria passar um recado super rápido aqui para relembrar vocês do clube de membros aqui do YouTube, né? Você pode encontrar o link diretamente nas descrições dos vídeos e também na minha própria página do YouTube. Eu estou trazendo esse assunto à tona de novo porque é o seguinte, no nosso grupo de WhatsApp já está tendo um quórum bastante interessante, então as trocas estão sendo muito legais e hoje a gente fez a nossa primeira reunião mensal com todos os membros e foi muito produtivo, foi muito legal. Como eu estou vendo que a interação está funcionando muito bem e está fluindo e está agregando valor, eu me sinto confortável de trazer aqui e chamar atenção para as pessoas que têm vontade de fazer parte do clube e que ainda não entraram. Então, procura aí o link e entra a partir do plano consciência, você já consegue o link para entrar nesse grupo do WhatsApp e participar desses encontros, tá bom? Eu vou inclusive tentar pegar trechos dessa reunião e tentar trazer aqui ou no Instagram para a gente mostrar um pouco dos bastidores, o que rolou, as interações e tudo mais. Beleza? Vamos entrar no vídeo agora? Bom, gente, eu resolvi falar sobre o desapego no vídeo de hoje porque ele é um complemento ao vídeo anterior, que eu falo sobre como fazer o universo trabalhar ao seu favor, né? Nele eu coloco o exemplo da gente fluir como um rio solto, sem resistências, até a gente fundir junto ao mar, para a gente unir nós que somos uma centelha divina com o divino, então entrando em comunhão com toda a criação e sendo um com o todo. Então, quando a gente fala sobre esse conceito de deixar o rio correr solto e analisar, identificar onde tem possíveis barragens, troncos e outros objetos que obstruem o nosso fluir livre da nossa essência, não tem como eu não falar sobre o desapego. Então, eu resolvi falar sobre ele para dar um complemento em relação a esse vídeo e também para dar um complemento em relação ao vídeo que eu falo sobre o amor. O amor, ele é uma condição imprescindível para você exercer o desapego. Então, se você ainda não viu esse vídeo do amor, eu sugiro que você volte lá e veja esse vídeo. Eu vou deixar ele aqui em cima para você clicar e também após esse vídeo, no finalzinho, sempre aparecem algumas sugestões, né? E nessas sugestões vão sempre aparecer vídeos relacionados. Então fica aí uma dica para as pessoas que muitas vezes não sabem a sequência de onde foi esse vídeo, qual que é o vídeo passado, qual que foi o vídeo relacionado. Uma dica que eu passo é você ficar até o finalzinho desse vídeo, que no final sempre aparecem sugestões dos vídeos. E eu sempre coloco eles como os vídeos relacionados aos assuntos que eu estou comentando no vídeo atual. E agora que a gente tem bastante vídeo já na plataforma e a gente já explorou vários assuntos diversos, eu vou começar a criar playlists para organizar o que seria uma playlist de meditação, que eu falo sobre a introdução da meditação, até as práticas e até as meditações guiadas, né? E eu vou fazer playlist também sobre amor, sobre o desapego. Então eu vou me organizar, agora que a gente já tem mais materiais e vídeos e assuntos diversos, e agrupar eles em playlists específicas para vocês poderem revisar, rever eles, seguindo uma sequência lógica de aprendizado. Então, para falar sobre o desapego, eu vou falar sobre o apego, obviamente. Então, primeira coisa, como que a gente identifica o apego? Então, o apego, ele está sempre relacionado ao ego, porque ele aprisiona. Então, diferentemente do amor, o amor, ele não tem ego. O amor, ele é libertador, enquanto o apego, ele é aprisionador. Então, a primeira coisa para você identificar se é apego ou amor, é só você prestar atenção nisso. Esse sentimento está aprisionando alguém ou está libertando alguém?
para ele expressar o que ele quer, para ele ser o que ele quer. Se é um movimento de aprisionar alguém, isso aí é apego. Se é um movimento libertador, de querer bem, é amor. Segundo ponto para você identificar se é apego. O apego, ele sempre se origina de um sentimento de falta ou medo. Naturalmente isso acontece porque ele vem do ego. Então você pode notar que o apego sempre se origina de alguma sensação de escassez, de falta, de carência, de insegurança. Sempre vem, ele é sempre trigado, engatilhado através desses sentimentos. Então você pode notar como o apego vem realmente do ego, né? Porque essas sensações são todas ligadas ao seu próprio umbigo. E essa necessidade de controlar, de achar que você está em falta, em escassez, que você pode perder, ligado a algum sentimento de insegurança. Então isso tudo dá para mapear muito fácil que vem do ego e não é o amor. Então, a primeira vez que eu escutei a expressão de que a gente tem que viver carinhosamente desapegado, amorosamente desapegado, eu achei um pouco estranho, porque a minha consciência sabia que isso era verdadeiro, mas a minha mente racional não conseguia entender o porquê. Até que eu finalmente entendi, e ele é algo muito profundo, e eu vou tentar explicar ele aqui. Então, para eu começar a te explicar algo tão profundo quanto esse assunto, a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é o seguinte: para você entender verdadeiramente o que é o desapego, primeiro você tem que encontrar o amor. Se antes você não encontrar o amor, não adianta nada que eu for falar aqui. Então, se você ainda não viu o meu vídeo sobre amor, eu sugiro que você assista ele agora, entenda ele primeiro, para depois voltar aqui no vídeo sobre o desapego. Porque se você não encontrou o amor, não tem como você desapegar. Porque no apego é você e o objeto que você está apegado. Então existe uma separação entre você, o seu ego, e o objeto teoricamente amado, né? Apegado. Enquanto no amor não existe essa separação. Quando você ama verdadeiramente, o objeto amado, a pessoa amada, se torna uma extensão de você mesmo. Porque não existe o ego no equacionamento. Quando você ama alguém verdadeiramente, você não precisa se colocar dentro dessa equação. O seu ego não existe. Porque você está amando, você está querendo o bem daquela pessoa, daquele objeto. Então você não precisa estar lá. Aquela pessoa, aquele objeto, se torna a sua extensão. É como se você fosse parte daquela pessoa, daquele objeto. Então é por isso que a nossa meta aqui é sempre amar, amar e amar. E amar incondicionalmente, sem julgamentos, sem condições. Porque quanto mais a gente conseguir amar, quanto mais coisa e mais pessoas a gente conseguir amar, mais a gente vai fazer parte de tudo. Se eu consigo amar a você, amar a pessoa amada, amar o meu vizinho e amar até o meu inimigo, a minha vida fica muito mais fácil. Porque tudo vira uma extensão de mim mesmo. Porque eu vou querer o bem de todos, de tudo que está em minha volta. Então não existe mais separação entre eu, meu ego, e as outras pessoas, e os outros objetos amados. Então o amor, ele expande e ele unifica, porque ele corta essa separação. Tudo vira uma extensão. Entende porque é tão importante você saber amar e o conceito de amor para depois entrar no desapego? E então não adianta você ficar praticando o desapego sem ter esse entendimento. Porque existem muitas pessoas que usam o desapego como uma forma de psicologia inversa, de atrair o objeto que está fugindo dela, né? Ele finge assim, não, eu tô bem, não tô nem aí com você e tal, para fazer essa psicologia inversa e na verdade atrair a pessoa que está fugindo. Mas por dentro ele está queimando, ele está sofrendo, porque isso ainda é o apego, é o ego, né? Ele só está usando o desapego fake como uma ferramenta para manipular uma pessoa. Então isso é ainda pior, tá? Porque além de não entender, você está usando um artifício para tentar segurar ou manipular alguém. Então saia dessa. Não tem como você tentar praticar o desapego se você não entender verdadeiramente o que é o amor. Eu estou sendo muito enfático aqui, porque esse assunto é muito profundo. E o amor em si já é difícil de compreender. Então se você não conseguiu chegar nesse entendimento, não tem nem como você tentar entender o desapego, na forma que eu estou tentando explicar aqui. Então, trazendo o exemplo aqui, para ficar um pouco mais palpável isso que eu estou falando,
Vamos colocar um exemplo de que um belo dia eu decida largar tudo que eu tenho e viver nas montanhas do Himalaia como um monge. Então, se um dia eu decidir fazer isso e eu contar para minha mãe, a minha mãe, em um primeiro momento, ela pode até se sentir um pouco chocada, um pouco insegura, ter essa sensação de perda, né? Então, o ego dela pode ser ativado e ela pode ter alguma reação impulsiva de querer pensar, ah, não, isso não é bom, isso não está de acordo com o padrão de todo mundo, de segurança financeira, de construir família. Ela pode ter todos esses pensamentos e tentar, de certa forma, me agarrar para não ter essa perda. Mas isso é o ego, esse é o apego. Se ela realmente me ama, ela vai passar por esse estágio e ela vai entender, não, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que ele expresse a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro propósito. Então, apesar de eu ficar aqui com saudade, eu vou estimular ele, porque o que importa para mim é a felicidade dele, genuína, porque eu amo ele genuinamente. Então ela vai falar, vai filho, vai ser feliz, que eu vou ser feliz também. A sua felicidade é a minha felicidade. Então eu me torno uma extensão dela, porque ela conseguiu amar genuinamente. E quando você ama genuinamente, você só quer o bem. Você só vai ter esse querer bem. E independe do seu ego, independe de você estar perto da pessoa, aprisionando ela, observando ela. Não, a distância não importa. O que a pessoa for fazer não importa. Porque você já é parte daquela pessoa, por você amar genuinamente. Então não existe mais separação entre o ego, você, e o objeto amado. É tudo uma mesma coisa. Então se você consegue amar a tudo genuinamente, tudo começa a fazer parte de você. E é por isso que mestres ascensionados, eles emanam essa aura de paz e de amor. Porque eles estão nesse nível de conseguir amar tudo incondicionalmente e a todos, sem julgar, sem colocar nenhuma condicional. Então tudo começa a girar em torno dele, tudo começa a transmutar, porque tudo faz parte dele. Ele é a extensão de tudo, por ele genuinamente conseguir amar a todos e a tudo em volta. E é por isso que o campo vibracional e a aura dessas pessoas é incrível, é uma luz intensa, e não tem como você não sentir isso. Então, um exemplo que me ajudou muito a entender esse conceito de viver amorosamente desapegado é o exemplo do trem. Nesse exemplo, eu coloco hipoteticamente um caso de uma pessoa que tem um entendimento do amor e tem um entendimento do desapego. Então, numa escala de 0 a 10, eu estou supondo que essa pessoa é nível 10. Ele tem total entendimento do conceito do desapego. Se essa pessoa tem essa noção e ele entra num trem, e vamos supor que nesse trem ele encontra o amor da vida dele. Então, ao bater o olho, ele sabe que a mulher que entra naquele trem, ela vai ser a mulher da vida dele. Mas ao mesmo tempo, ele tem consciência de que tudo está em transmutação, tudo está em mudança. E ele sabe que essa mulher, por mais raro que seja encontrar uma pessoa compatível e que ele tenha todo esse sentimento de amor e apreço por ela, mesmo sentindo tudo isso, ele sabe que essa pessoa vai embora na próxima estação. Então eu estou colocando exemplos extremos de profundo entendimento e da pessoa amada que pode gerar esse sentimento de apego e também acelerando o processo de encontrar e desencontrar. Obviamente são tudo extremos, mas é um exemplo que eu encontrei aqui para eu entender finalmente como viver amorosamente desapegado. Então vamos voltar nesse exemplo. Essa pessoa profunda e entendedora de todos esses conceitos e sabendo que a mulher da vida dele apareceu, mas que ela vai sair na próxima estação, como é que vai ser a atitude dessa pessoa? Ele vai usufruir cada momento que ele tiver com essa pessoa amada, porque ele sabe que na próxima estação ela vai embora. Então o momento que eles vão ter naquele trem vai ser mágico, porque ele vai estar lá 100% consciente, 100% presente no momento, 100% apreciando o tempo que eles têm junto, porque ele tem ciência de que essa pessoa vai embora, e muito em breve. Então cada sorriso, cada olhar, cada conversa, cada interação vai ser muito importante para ele. Ele vai viver cada momento muito intensamente, na exuberância que a vida oferece, no nível de significância que o momento exige. Então ele vai estar presente no momento. Você vê como o apego e o amor, ele exerce, ele exige
esse comportamento do agora, porque só no agora que você consegue usufruir totalmente a exuberância da vida. Então essa pessoa que tem esse nível de conhecimento e a noção de que a pessoa amada vai também, ele vai aproveitar cada momento como se fosse ouro. E quando chegar o momento da estação chegar e a pessoa ter que ir, ele vai deixar. Ele não vai tentar aprisionar a pessoa pro ego dele, para ele ficar olhando, para ele ficar junto com ela. Porque ele ama tanto a pessoa que a pessoa torna uma extensão dele. Então, se o caminho dessa pessoa realmente é partir e sair nessa próxima estação, ele vai dar as bênçãos dele. Ele vai dar boas intenções. Porque a felicidade daquela pessoa é a felicidade dele. Ele é uno com aquela pessoa. Então você entende que, tendo a noção do desapego e do amor, ele vai viver cada momento como se fosse ouro, na exuberância que o momento exige. Tendo a noção desses conceitos e vivendo o presente para aproveitar cada momento, você consegue viver a vida no seu máximo, em toda a sua exuberância. E aí você entende também por que o desapego é a expressão máxima do amor, porque primeiro, entender sobre o amor é um pré-requisito. E segundo, o desapego ele é contraintuitivo, porque quando você gosta muito de uma coisa, a gente tem a tendência de pegar, de querer pegar ele pra gente, para guardar num potinho e não deixar aquela coisa fugir. Mas se você realmente ama, verdadeiramente ama aquilo, você vai querer que aquela pessoa tenha e viva ao seu máximo, e você vai estar feliz com isso, porque aquela pessoa se torna uma extensão de você mesmo. Então, ao ter todo esse entendimento, você consegue exercer o amor sem querer colocar sua mãozinha. Você vai colocar sua mãozinha aqui, deixar o universo conduzir, o divino conduzir, orquestrar todos os fatos, todos os acontecimentos. Você vai estar aqui como um passageiro, sem colocar a mãozinha nas coisas, mas sabendo apreciar cada momento como um passageiro, sabendo que tudo é finito e tudo se transforma. Tendo noção disso tudo, você consegue usufruir da vida ao seu máximo, na beleza e na exuberância que o universo oferece. Então, o desapego é a forma máxima de expressão do amor, porque exige todo esse conhecimento. Só após todo esse conhecimento e colocar isso em prática, que você vai entender esses conceitos que eu estou falando. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. O assunto é muito profundo. Eu espero ter conseguido ser minimamente claro para trazer um pouco de luz nessa questão tão importante do desapego. E é isso. Eu espero que você consiga aprender a amar primeiro para depois começar a desapegar. E aí você pode finalmente viver carinhosamente, amorosamente desapegado. Porque é vivendo dessa forma que você recolhe a sua mão e vira um passageiro que sabe observar e sabe usufruir da exuberância da vida. A vida ganha um sabor extra, ganha uma cor extra, uma qualidade totalmente diferente do que a gente estava vivendo antes. Porque você é só um passageiro, você tem noção disso, e você exerce o amor, e o amor torna todos os objetos e as pessoas amadas como uma extensão. E aí você torna uno com o divino. Então o desapego, ele não é frieza e ele não é indiferença. Pelo contrário, ele é libertador. Ele torna você uma pessoa calorosa, amorosa e ultra sensível com tudo que está ao seu redor. Porque você vai ter a consciência de que, mesmo amando ou gostando muito de uma pessoa, um objeto, você vai deixar as coisas fluírem. Você vai estar disposto a abrir mão daquilo se for. Porque movido pelo amor, você se remove da equação. Você não faz parte da equação. Você está mais interessado no querer bem daquela pessoa. Então você consegue se livrar, se ausentar dessa tentativa de manipulação e de segurar as coisas. E aí você deixa as coisas fluírem. E em sendo passageiro, você consegue usufruir e aproveitar cada momento, porque você já tirou a sua mão. Por ter essa noção de você conseguir abrir mão de coisas que são muito importantes para você, muito queridas, você consegue tirar o seu ego da equação e aí você passa a conseguir viver a vida na sua máxima expressão, valorizando cada momento, cada acontecimento e cada pessoa em sua volta e dando a devida importância para cada experiência. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro nesse assunto que é muito profundo e eu espero que vocês consigam colocar isso em prática. Obrigado e até a próxima.